Mais uma resenha fera chegando. Fala, Moretão! Já entra aí que a galera vai chegando sem delongas. Fala, Ré, seja bem-vindo. O pessoal vai chegando aí. Vamos aí esperar. E aí, Moretão? Daí, guri, daí, Éder, tudo bom? Grande Tranquilo, Éder tu? Bueno, gaúcho, Igor! Igor, Igor pros mais chegados, né? Igor, quem sabe da história sabe, né? Essa É, fica em com off, a gente não certeza. vai falar. É, E aí, deixa eu botar Moretão, meu saudade óculos aqui, aqui. cara? Pô, Saudade. ainda Agora não tá tem tudo certo. essa aqui. É, pra ti não ainda, né? Deixa eu Ainda levantar aqui não. porque tá baixo. Peraí. Deu. Eu faço lá no meu escritório, mas agora tô aqui embaixo aqui com a minha filha, ela tá brincando ali na sala, eu disse, não, vou fazer aqui para ficar mais perto de ti, então. Aí Show. tô fazendo aqui embaixo. E aí, cara, como é que tu tá? Tô bem, graças a Deus, né? Ainda Na trabalhando peleia? na peleia, ainda trabalhando bastante, mas pretendendo daqui um pouco aí poder sair lá da Petrobras, que eu estou quase 35 anos, e poder aí trabalhar só com futsal, futebol, que é o que é a minha paixão, né? Tu acredita que isso, esta estabilidade que tu tem na Petrobras te afasta do futsal? Ah, com certeza, algumas assim decisões que eu tive na vida, eu tive escolhas, na verdade, né? Eu tive que escolher entre uma parte e a outra, e sempre buscando uma estabilidade para minha família, eu fiquei sempre pro lado da Petrobras, vamos dizer assim, o que acabou me afastando, vamos dizer, do futsal de certa forma, né? Eu segui mais acompanhando do que propriamente dito dentro, né, das quatro linhas como eu gostaria, né? Mas são escolhas que a gente faz na vida e isso faz parte, né? Eu não me arrependo de nenhuma escolha, nenhuma decisão que eu tive na minha vida até agora, né? E nem deve te arrepender disso. Família é sempre a melhor escolha. Não É, é uma coisa que a gente deu. a gente sempre diz, né, Éder, que na verdade o homem é um somatório, né, das experiências que ele viveu, né, e do conhecimento que ele adquiriu. Então, por isso que a gente está sempre em plena evolução. E por acreditar nisso, eu não me arrependo de nenhuma escolha que eu fiz. E o futsal, como é que entrou na tua vida? Bom, cara, assim, eu sempre eu fui atleta de futebol de campo, né? Desde a infância, né? Joguei em vários clubes, né? Joguei no Grêmio, joguei no Internacional, né? E aí, a partir da adolescência ali, da saída do segundo grau, eu, eu acabei conhecendo o futsal fazendo estágio no Lindóia Tênis Clube, né? Foi através do Lindóia lá que eu entrei em Porto Alegre, né? Entrei no futsal. Fiquei um tempo lá no Lindóia, né? Trabalhando com uma pessoa excepcional que é o Ricardo Siquileiro, o antigo goleiro, né? Ele jogava goleiro, era goleiro, né? E um Eu já profissional ouvi de falar. primeira linha. E aprendi muito com ele e comecei a estudar também o futsal, né? E na URGS, onde eu fazia educação física, eu tive a motivação toda, né? Eu acho que quem que deu a introdução no futsal, que foi o Barata, o Alexandre Ziles, né? O falecido Pô, Barata. falou. Ele foi meu professor na Escola Superior de Educação Física, na URGS, né? E eu fui também estagiário da equipe do Grêmio, onde jogava Katinski, aquele pessoal todo, né? Meu Deus do céu, que massa. E aí foi através disso que eu acabei gostando e entrando nessa questão do futsal. Mas eu sempre fui do campo, né? E por isso que eu ainda acabo no meu trabalho vinculando muito o trabalho que eu faço sempre do futsal para o futebol de campo, porque eu acho que tem tudo a ver, né? Eu me formei em educação física, né, em 1988, para tu ver, né? Faz tempo, né, Eder? Meu Deus, né? Em 88, e ainda me transferi ainda para a Europa, fiquei ainda 2 anos na Europa jogando futebol
no Sporting Clube Farense, lá em Faro, no Algarve. E ainda fiquei, e aí depois, quando eu retornei, pedi licença da Petrobras, que eu passei também muito cedo na Petrobras, com 17 para 18 anos eu passei no concurso. E aí depois eu acabei retornando e aí me dedicando muito ao empreendedorismo, porque quando a gente sai para fora do país, eu acho que a gente, quando retorna, todas as pessoas, pelo menos que eu tenho conhecimento, que têm uma experiência no exterior, quando retornam, elas basicamente elas ficam empreendedoras, elas buscam empreender. E foi durante toda a minha vida eu fiz isso, né? Foi empreender. E eu passei a empreender no futsal aí, né? Com o meu retorno. É um problema do Brasil não saber empreender? Talvez é um problema da cultura brasileira, né? Não é uma questão do brasileiro. Aqui eu acho que a nossa educação ela não é voltada para o empreendedorismo, né? Infelizmente. Infelizmente. E no exterior ela é voltada, né? Entendeu? Países como Estados Unidos, países como Alemanha. Então, eles são, né, países que não são, vamos dizer, latinos, eles são muito empreendedores. E eles acabam desenvolvendo essa cultura de estudo e de empreendedorismo, né? Que é o que eu peguei quando eu fui para o exterior, no caso. Né? Sensacional. Eu descobri isso aí agora, faz pouco tempo. Porque quando eu era criança, não é culpa do meu pai, pelo amor de Deus. Mas meu pai me ensinou que a gente tinha que trabalhar, ser honesto e estudar. Nunca ensinou que a gente tinha que empreender. Ele não podia dar o que ele não tinha também. Mas a grande dificuldade nossa é o hábito do empreendedorismo. E hoje eu cobro minha filha muito para que ela tenha esse viés empreendedor na mente dela. Mesmo que ela nem perceba o que é, mas ela tem que estar vivenciando o empreendedorismo. E empreender significa tu trabalhar contigo mesmo, investir em ti e ter o retorno para ti e para outras pessoas. Tu ser um gerador do capital que tu mesmo vai gerir, né? Eu sempre digo assim que empreender não é simplesmente o fato de tu criar um negócio para ti. Empreender está muito envolvido no que tu vai realmente investir em ti. E às vezes empreender é estudar, Éder, entendeu? Exatamente. É buscar, na verdade, o conhecimento. Que o conhecimento tu não perde, tu está adquirindo durante toda a tua vida, né? Então, por exemplo, depois que eu voltei, eu comecei o trabalho no Clube Comercial Sarandi, que aí já teve uma categoria campeã estadual, já teve atletas migrando, como o Bruno Coutinho, que migrou para o futebol de campo, que era aquele meia do Grêmio, né? E depois aí como eu sou ainda, né, funcionário da Petrobras, acabei criando também a escola lá do CEP, é a base que forma muito atleta para o Brasil inteiro, tanto no futsal como também no futebol de campo, né? E aí eu continuei com isso, né? Me especializei em 2000, por exemplo, né? Eu fiz uma pós-graduação na Ubra com Voser, né? Com o Rogério Voser. Velho. Isso, e também com o nosso amigo, como é que é o nome? O Pavão, grande Pavão, tá? Isso, também estava nessa pós-graduação em 2000. Já em 2008 eu fiz gestão empresarial na FGV. Em 2012 eu fiz gestão de pessoas também na FGV. Ou seja, eu fui buscar todas as formas de especialização para poder trabalhar tanto com os profissionais no mesmo escalão, também como os atletas, no caso, né? Entendeu? Eu acho que isso foi o que foi me dando bastante essa veia de empreendedora, no caso, né? Empresarial. Foi o estudo. Exatamente. E como é que tu lida com a gestão de carreira? Tu que está trabalhando na parte externa da quadra agora, dos jogadores. Assim, quando ali o CEP teve uma parada por questão tu sabe, né? Troca a presidência, que nem um clube normal, né? Trocou a presidência, não dá muita atenção, eles acabaram parando, né, com o futsal durante um tempo ali, que foram durante 3 anos, tá? Nesses 3 anos, no caso, eu
tinha muito atleta naquele tempo que tá, assim, tinha a necessidade de se transferir para clubes depois da categoria sub-20, por exemplo, né? E não tinham oportunidades, tá? E tinha muito treinador, né, da categoria principal, categoria adulto, no caso, que sempre, claro, entrava em contato comigo e me perguntava: Moreto, tem algum atleta para me indicar? Aquele negócio, né? Aquele atleta barato, aquele atleta que está iniciando, né, primeiro ano de adulto ou último ano ainda de sub-20. E aí eu comecei a indicar esses atletas, tá? Mas como que eu vou fazer essa questão? E muita gente me procurando uma questão um pouco mais organizada. Foi aí que eu criei, em 2008, né, a MZM Sports, que, na verdade, começou a fazer isso, né? Começou a preparar um pouco melhor essa questão dos atletas para oferecer aos clubes, né? Como eu trabalhava sempre tanto na Petrobras, né, eu nunca dei muita atenção a essa parte da gestão de carreira, né? Agora, com a questão também da mudança e de também colocar a questão acadêmica na própria MZM Sports, que hoje a gente trabalha tanto com a parte de gerenciamento de carreira, como a parte também de intercâmbio esportivo, né? Então, tem duas vias. Tem a MZM profissional, que trabalha com gestão de carreira de atletas, e tem a MZM Academy, que trabalha com a preparação de atletas para encaminhamento para estudar e jogar futebol nos Estados Unidos. Então, eu acabei, de novo, pegando a empresa, tomando um controle da empresa e organizando um pouco melhor essa questão de gestão de atletas, no caso, né? Tem muita procura? Tem procura, né? Mas vamos dizer que hoje, né, a gente ainda é muito pequeno, né? Entendeu? Tem procura, mas a gente é muito pequeno. A gente não tem grandes nomes de atleta, tá? Até porque a gente trabalha com, vamos dizer, com um recurso humano, ou seja, com poucas pessoas, né? Eu ainda tenho, por exemplo, uma rotina de trabalho normal na Petrobras, né? Que me envolve muito tempo. Não tem como evitar, né? E não tem como dar um direcionamento tão grande para essa gestão de carreira. Eu acredito que com a minha aposentadoria, isso vai se tornar um pouco melhor e eu possa dar conta dessa parte também, que é uma parte que eu sempre gostei, né? Tá? Tu acha que, como que acontece a gestão hoje? A gestão de carreira dos jogadores é problemática no Brasil? É boa? Como que tu vê ela hoje? Assim, eu já vi ela como problemática, hoje eu vejo ela como uma solução, tá? Porque, na verdade, eu sempre digo assim, sempre foi muito difícil o atleta negociar direto com o presidente do clube, ou com o diretor do clube, ou com o treinador, e eu sempre acreditei que o treinador ele não tem que se envolver nessa parte de gestão, ou de, por exemplo, organizar, por exemplo, quanto é que o atleta vai ganhar por mês, se ele precisa de um apartamento, se ele precisa de uma escola para a filha ou para o filho, se ele vai levar a esposa ou não vai levar a esposa. Então, toda essa parte eu sempre entendi que é uma parte estressante, que não está envolvida com o dia a dia do futsal, por exemplo, e que deveria ser gestionada por um diretor ou para alguém que pudesse tratar isso de uma maneira eficaz. Infelizmente, no Brasil, até pelo pouco empreendedorismo, pela pouca preparação de muitos dirigentes, vamos dizer, né? Não é todas as equipes que têm essa condição de dar conta. Eles têm condição de dar conta apenas da configuração do grupo de atletas que vai estar à disposição do treinador e do preparador físico, né, e do preparador de goleiros. Mas não dessa questão externa, do entorno não. Entendi. Então eu entendo que hoje a gestão de carreira é uma condição satisfatória. Mas vejo que ainda a maioria dos clubes não entende essa parte que eu estou falando, né? Que a gente vem muito mais para somar, para colaborar, do que propriamente dito para, vamos dizer, ou para tirar dinheiro de atleta, que é uma das coisas que às vezes o pessoal fica preocupado, ou para, por exemplo, atrapalhar a questão dos dirigentes, né? Eu não vejo nenhuma dessas partes, eu vejo como positiva. Claro que
é aquele negócio, né, Éder? Profissional tem de todas as formas, existem os bons, existem os ruins, né? Existem as pessoas honestas, existem as pessoas desonestas, e em determinado momento as pessoas que são boas, elas são ruins e outro, por inexperiência. Eu sempre digo que isso aí está se construindo, mas eu acho que vamos dizer, um nicho importante e satisfatório para clubes e para atletas, né? Para dirigentes, ou seja, é um elo de ligação entre todas essas partes. E eu sou muito a favor. Acho muito legal. Saúde, salute. Agora me diga uma coisa, Rebel. E como é que que Rebel, cara? Ó, eu olhei aqui, nada a ver. Tu falei Rebel, o Rebel agora acho que ele é secretário de esportes em Cabo Frio, cara. Ele é treinador de futsal também. Não sei por que me veio Rebel. Perdão, Moreto. Agora me diz uma coisa. A tua expectativa do futsal na CEP, tu cumpriu com toda ela? Ou no CEP? Eu nunca sei como a gente chama. No CEP? No CEP, né? O pessoal fala da CEP ou na CEP, mas Clube dos no CEP. Né? Clube dos Empregados da Petrobras, né? Que, na verdade, hoje ele praticamente o vínculo com a Petrobras ele é nulo, né? Ele vamos dizer, é uma empresa sem fins lucrativos que de vida, vamos dizer, separada da Petrobras, né? Hoje não existe nenhuma aproximação, nenhum vínculo. Aí existe até um projeto para mudança do nome, né? Até porque não tem vínculo mais, né? Sem vínculo, tu não precisaria, por exemplo, mais. Travou? Alô? Tá ouvindo? Tô ouvindo, tô te vendo agora. Então, o vínculo não existe. Mas, assim, o meu trabalho no CEP, ele não encerrou ainda, né? Até porque, casualmente, em 2020, agora eu retornei para lá com um novo, vamos dizer, projeto, né? Na verdade, um planejamento de treinamento diferente, né? Não sabia disso aí. Voltei para lá. Eu sempre trabalhei toda a minha vida, eu sempre trabalhei entendendo que o futsal e o futebol, eles conversam, tá? Entendeu? Isso mediante a todo o estudo que eu fiz. Travou. Oi? Voltou. Aí. Voltou? Tá. Voltou. Isso mediante todo estudo. Tá. Mediante todo o estudo que eu fiz, eu sempre vi que eles tinham como conversar. E eu, em todo o meu trabalho, eu sempre... vamos dizer, preparei meus atletas individualmente, entendeu? Eu nunca pensei em primeira mão no coletivo. Eu sempre entendo que o trabalho individual com um atleta, ele traz um melhor desenvolvimento coletivo, entendeu? Então, o que eu vou te dizer com isso? É que eu acredito muito mais importante no futsal de base o conceito do que propriamente os sistemas envolvidos. Então, eu sempre trabalhei muito com conceito. É muito melhor para mim, por exemplo, explicar para um atleta a abordagem que ele vai dar à marcação, entendeu? Do que como marcar. Do que como marcar. Concordo. Né? Ou seja, é muito melhor para mim dizer que ele tem que saber onde é que é a linha da bola do que propriamente dizer que ele tem que sair para o campo de ataque e um outro retornar, vamos dizer, né? Entendeu? Entendo. Que tu estaria trabalhando com o sistema, né? E isso também pelo estudo que eu fiz. Eu posso te dizer, por exemplo, assim, eu comecei acompanhando lá no início o Miltinho, que trabalhava com triângulos, né? Entendeu? Eu gostava de acompanhar os trabalhos do Miltinho, assim, né? E gostava de ver as equipes dele, porque ele trabalhava muito bem com essas bases de triângulos, né? Que é uma coisa muito boa para ensinar para a criança, porque as figuras geométricas elas são de acordo com a iniciação, elas facilitam, né? Aí depois, com PC de Oliveira, a função daquela questão de quinas, escapes, retorno, infiltração, né? E depois, né? E aí foi indo, eu fui me desenvolvendo nessas questões, sempre entendendo que se eu preparasse individualmente o atleta, ele teria uma resposta em qualquer lugar, em qualquer equipe,
em qualquer clube, entendeu? Então, não adianta, travou, Éder? Não adianta tu tá. Não adianta não adianta tu desenvolver um sistema tático de defesa ou de ataque, tá? Se o atleta não sabe o que é uma paralela, o que é uma diagonal, entendeu? Por que ele faz? Ou seja, ele precisa entender Concordo. conceitos, né? Travou Bom, de novo? Não? Sim? Não? Voltou. Aí. tá. Deu? Tá ouvindo? Tô ouvindo, tô te vendo. Tu Tá. Então, paraste na... Tá, pode seguir, pode seguir. seguir. Então, o que a gente fez? O Otávio, que é um colega meu, eu tenho 4 colegas que a gente iniciou desde o início lá, né? A gente diz que são as lendas do CEP, vamos dizer, né? Continua Entendeu? lá. Os dinossauros. Então, isso. Então, o Otávio, que é um estudioso, que tem 4 livros, né? Ele tem, na verdade, né? E que tem o acompanhamento aí do Evandro e também do grande treinador Morruga, né? Eles têm a empresa 21 Brasil e eles têm essa questão conceitual, né, do futsal para o futebol de campo, tá? O que eu fiz nesse retorno? Unimos a questão desse conceito básico lá do programa 21 Brasil e colocamos no CEP. E estamos desenvolvendo no ano de 2020 agora. Tá? Ou seja, são mais de 40 conceitos, tá? de aplicabilidade no futsal, tá? Que também são requeridos no futebol 7 e também requeridos no futebol de campo. Entendeu? Pô, gostei, quero saber mais disso aí. Depois eu vou conversar contigo a respeito. Isso. Então, tu trabalha muito mais o atleta na questão individual, de prepará-lo para ser um atleta de alto rendimento, tanto no futsal, futebol 7 ou no futebol de campo, do que propriamente dito um direcionamento para ele jogar numa modalidade ou na outra modalidade, né? Entendeu? A questão sistemática, ela é, vamos dizer, um contribuinte, ela não é a principal coisa que a gente trabalha lá, no caso. Né? O futsal entraria como uma ferramenta do futebol de campo também? Isso. E ele, na verdade, né? Ele é uma ferramenta importantíssima, né? Eu sempre digo assim que, na verdade, ó, o futsal, se eu te falar o que ele faz para o futebol de campo, eu sou muito claro, né? Vamos dizer assim, conceitual. No futsal, tu tem o conceitual e tu pode trabalhar com o conceito. E isso serve para utilização no futebol do campo, tá? Segunda questão, tá? Um motivo, maior contato com a bola. A relação com a bola é... A relação com a bola é infinitamente superior. Então, se tu tem mais contato com a bola, tu tem mais desenvolvimento também dos conceitos propriamente dito. E a terceira coisa que eu aprendi muito com o Ferretti, que é a questão da tomada de decisão. Onde tu tem uma melhor e uma maior tomada de decisão? No futsal, com um espaço pequeno, entendeu? Tu tem que... relação com a bola. Isso, e rapidamente pensar e tomar aquela decisão que tu tem que tomar, ela é muito mais rápida. E que isso dá uma preparação a nível de mentalidade muito grande para tu poder fazer essa aplicação também no futebol de campo. A última coisa que, para mim, é a parte conceitual mais importante do futsal. Vantagem numérica e desvantagem numérica. Quando tu trabalha com 10 atletas, tu não consegue estabelecer esse conceito muito, vamos dizer, muito fácil. Não fica... Isso. É verdade. E por isso que Mourinho, treinadores de futebol de campo, de uma maneira geral, começaram a fazer jogos adaptados
para poder trabalhar um conceito que a gente tem já no futsal para Há muito aplicá-los tempo. no futebol de campo. Então, por isso que se fala muito hoje no futebol de campo, em linhas de marcação e de posicionamento entre linhas, mas isso está tudo envolvido com vantagem e desvantagem numérica. O que a gente trabalha há muito Há tempo no muito tempo. futsal. Então, essas 4 referências que eu te falei, para mim, elas são a base e o que garante que o futsal, eu posso trabalhar o futsal na categoria de base e direcionar o atleta para o futebol de campo, que ele vai ser um atleta muito mais completo. Ponto Eu final. concordo contigo. Eu concordo. Mas o futsal, como estrutura profissional, ele tem que ser desvinculado do futebol de campo, ou não? Ele, acho que não. Acho que não. Eu acredito que É possível. é possível, é possível. É possível assim, por faixa etária, se eu te mostrasse o nosso planejamento que a gente faz um direcionamento categoria 5, 7, 9, 11, somente com futsal. De 11 para 13, migra para futebol 7. De 13 para 15, começa a migração para o futebol de campo. E 17, só joga futebol de campo. Entendeu? Ou seja, tu vai preparando, por exemplo, 10 conceitos numa faixa etária, mais 10 Entendi. conceitos na outra faixa etária, a nível de atingir os 45 conceitos que a gente tem, que é a aplicabilidade total e um atleta preparado para jogar tanto futsal como futebol de campo. Né? Então, na metodologia de vocês, vocês dividem em 45 conceitos e vocês vão aplicando conforme a faixa etária, naquela estrutura pedagógica, do mais simples para o mais complexo, até completar a transição total para o campo. Exatamente, isso aí. Eu posso te Ó, dizer o eu vou... seguinte, por que, na verdade, essa conversa entre eu e o Otávio, ela acabou acontecendo e a gente acabou fazendo funcionar esse trabalho, tá, Éder? Porque, na verdade, eu apliquei isso há um tempo atrás, quando a gente colocou no CEP o futebol de campo, tá? Entendi. Então eu fazia algumas coisas que eu aprendi com todos esses treinadores. Eu podia te fazer uma lista muito grande, né? Como o Ferretti, sistema de marcação, quadrante. O Ferretti é um mestre, né? De tomada de decisão, o Ferretti é um mestre, né? Entendeu? O Morruga é um professor, ele tem a calma, ele tem o crescimento correto de cada atleta, ele tem serenidade, né? O PC é um monstro, entendeu? Em termos de entender o futsal, né? O Mussalem sempre foi um cara que me deu muito a nível de sistema de ataque, sistema de defesa. Então, tu imagina, por exemplo, eu pegar um conceito só desses, sistema de defesa quadrante do Ferretti e aplicar no campo. Eu posso aplicar no campo o sistema quadrante ou não posso? Pode. Eu posso deslocar 10 jogadores para um lado do campo completamente para tirar o efeito daquela bola, sabendo que uma bola longa, uma bola pingada no futsal ou uma bola de escape no futebol de campo, eu posso deixar só um atleta de resguardo para marcar? Para se reequilibrar, pode. Então, eu utilizo, na verdade, no meu pensamento, todos os conceitos que eu estudei e desenvolvi no futsal, eu aplico no campo. E aí, em um ano de trabalho, a gente fez uma equipe, sub-13 somente, uma equipe, e a gente foi terceiro lugar no campeonato estadual aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Perdendo a semifinal. Do Juventude, do Caxias. Exatamente. Brasil, nós perdemos. Pelotas. Perdemos a semifinal para o Grêmio, entendeu? E aí o Grêmio acabou sendo campeão da competição. Mas depois, tu sabe, né? Toda a estrutura acabou parando, né? Em função que logo após isso o clube deu uma parada tanto no futsal como no futebol de campo, né?
Entendeu? Então a gente quer, na verdade, agora, nesse momento, retomar todo esse trabalho que a gente já fazia antes lá, com os, como tu falou, com os dinossauros. Os dinossauros estão retornando para a gente poder dar um pouquinho de preparação para esse trabalho que a gente já desenvolveu lá no passado, no caso, né? Claro que com mais estudo, entendeu? Com mais estudo agora, porque durante todo esse tempo eu não fiquei parado, durante todo esse tempo o Otávio não ficou parado, durante todo esse tempo a gente tem o Morruga ao nosso lado, que é um cara que desenvolve muito bem essa parte, ou seja, nós estamos nos preparando realmente para ter um trabalho muito, vamos dizer, conciso nesse desenvolvimento. Quero conversar contigo sobre a metodologia de vocês. Eu quero conversar contigo, ver alguma coisa aí. Mas agora, e o Morruga, eu joguei com o tênis dele, então... É, brincadeira. E tu falaste em defesa zona, eu vou lembrar de um cara aqui, que ele era muito meu amigo, um dos caras que eu, muito admirei, foi o professor Roberto Zacoteg. Tu conhece ele, claro. Que faleceu alguns anos atrás, sim, que... Sim. Eu ouvi os caras falar que defesa zona ele era o melhor que tinha. Isso eu não sei. Não posso afirmar, mas eu sei que ele estudava muito defesa quadrante também. Mas como eu não posso falar isso aí, não conhecia tão bem assim o trabalho de quadra dele. Conheci ele pessoalmente assim, de jantar junto, nos cursos assim, e jogar contra. Um cara espetacular. Para mim, o papa do quadrante é o Ferretti, entendeu? Quando eu quero olhar quadrante, quando eu quero aprender quadrante, é entendeu? Com ele, né? Para mim é ele que eu estudo, né? A nível quando eu sempre estudei que quero estudar saída, né? Ou seja, sistema de ataque, ou circulação de bola por exemplo, infiltração, escape. É o PC de Oliveira, que eu sempre estudei, porque ele é um papa também nessa questão, né? Tem sempre alguém que tu não espera que está fugindo, vamos dizer, no sistema do PC, né? Sempre um atleta que tu não está esperando, ele está fugindo e está fugindo sem bola, vamos dizer, né? Tá? Então, ele é espetacular também. Agora, me diz uma coisa, o quanto a Ubra influenciou nas equipes do CEP naquela época brilhante, saudosa? Vamos dizer, naquela época saudosa, nós tínhamos ali bem próximo o PC de Oliveira na Ubra, né? Tá? Tu deve lembrar muito bem daquele time lá, vamos ver se eu tenho. A minha memória vou perdendo. Mas aquele time... Mas aquele time de 2003, vamos dizer, que a gente tinha Índio, Tatu, né? E o PC... naquela época lá, o CEP, vamos dizer, ele tinha um sub-20, até o sub-20 muito competitivo, entendeu? E aí a gente batia de frente com a Ubra num trabalho muito bom. E o PC, os meninos dele, os dois atletas, né? Tanto o Alexandre, que é o mais novo do PC, como o Arthur, que é o mais velho do PC, tá? Eles não tinham idade ainda para sub-20, para estarem na Ubra, e ele estava de treinador da Ubra, e os atletas dele jogavam, e os filhos dele jogavam no CEP. Então isso trouxe toda uma proximidade nossa com o PC de Oliveira e nossa também com os filhos do PC, com a estrutura da Ubra. Tanto é que um ano, tá, a equipe sub-20 do CEP foi CEP Ubra. Caramba, ocorreu essa fusão. Então foi aí, eu acho que o nosso tempo muito bom, que a gente aprendeu muito, que a gente começou a estudar, e porque a gente tinha um ídolo perto, vamos dizer, né, um referencial perto, que era o PC de Oliveira, e a gente se sentia muito pressionado a estudar, e não para provar nada para ele, mas para provar para nós mesmos que a gente podia muito também. E aí a gente conseguiu um crescimento muito grande a nível de preparação de atleta. Moretão, tu não precisa provar nada para ninguém, velho. Tu é o cara. Não precisa provar nada para ninguém. Isso é besteira, tu é o cara, velho. Pelo amor de Deus, tá louco. Pô. Agora me fala uma coisa, desses jogadores, assim, o que eu me lembro do Davis falando
de ti lá, pra gente lá no estágio lá em Joinville, eu achei muito legal aquilo. Qual a grande contribuição que tu teve para os teus jogadores nessa questão fora da quadra? Além da Ah, quadra. eu sempre fui uma pessoa assim, na verdade a gente vai desenvolvendo, né? Eu sempre fui uma pessoa que cobrei muito do meu atleta, né? Tá? A nível de, vamos dizer, postural. Que ele, na verdade, um atleta de alto rendimento, ele tem que ter uma postura diferente de um jogador. Jogador de bola, a gente encontra em qualquer Qualquer canto um aí, joga bola, né, Moreno? né? Mas um atleta de alto rendimento, ele tem que ter uma postura diferente, né? E, na verdade, a postura dele é sempre exemplo, né? Então, o que eu acho que eu consegui passar muito bem para todo o meu legado para esses atletas foi o exemplo, né? Eu sempre, assim, não quis ter desvio nenhum na minha carreira, ou desvio nenhum na minha condição de treinador, né? Porque eu tinha que ser um exemplo para eles. Assim como eu queria que todas as minhas equipes fossem em movimento de cadeias, exemplos, ou seja, o sub-20 teria que ser exemplo para o sub-17, o sub-17 teria que ser exemplo para o sub-15, e assim por diante, né? Eu nunca tive a categoria principal, vamos dizer, né? Que seria o ápice da coisa chegando lá. Mas eu formava essa cadeia para baixo, né? Além do exemplo, eu acho que eu sempre fui uma pessoa que trabalhou muito, nós, né, o nosso trabalho lá, muito com foco no individual, ou seja, que cada atleta é diferente do outro, Pô, entendeu? massa. E tem vários líderes, né? Tu tem o líder, vamos dizer, mental, tu tem o líder físico, tu Um tem o gênio. líder, tu tem o líder, vamos dizer, de gênio, aquele cara que é o líder técnico, né? Tu tem o líder tático, parece mentira, mas o líder técnico não é o mesmo que o líder tático, né? Aquele tático, aquele cara que conversa contigo, aquele cara que sabe como é que é o teu sistema, aquele cara que tu pede para ajudar os outros a desenvolver o teu sistema. Eu acho que essa é a questão muito importante do nosso trabalho desde lá do início. E tu E conseguiu isso? a Identificar gente, esses caras assim? a gente sempre conseguiu. Talvez isso aí Pô, por uma tá aí, questão cara, de... o, Oi? o Gordinho tá aí, o Thiago. E o Isso, grande Mário entra gordo. aí também. O Mário também jogou contigo, né? Também, também. E E vamos dizer que o Flávio está te mandando, perdão por te interromper, Moreto, mas eu vou ter que falar aqui, é meu parceiro, meu amigão também, o Flávio Barcelos, lá de Veranópolis. Professor Moreto é uma inspiração. Quando sai o livro? E o Bruno está dizendo que ele te ensinou muito por causa da disciplina, e certamente tu o fez crescer muito como pessoa. Olha aí, Moreto. Eu estou é, eu, falando, é, de é, dar o é, é, direcionamento. eu acho que é esse mesmo, esse direcionamento individual, né? Eu fico contente, por exemplo, hoje o Gordo, para mim, fomos listar. Te falei de tanto treinador, né? Te falei do Lacerda, não te falei do Lacerda, mas o Lacerda em resultado, para mim, é um cara que eu não sei como Tá, é que ele consegue, mas ele é o eu tenho uma cara para sensibilidade resultado. ímpar. Isso. Mas Sentir o jogo, o jogador. o Gordo, se fosse falar aí por ele e por mim também, ele dizia que talvez a preparação dele toda seja também com esse foco no individual, de conversar, de saber que cada atleta é diferente do outro e cada resposta também tem seu tempo. Ou seja, tu não pode no início de temporada dizer que um atleta é bom ou ele é ruim, porque no meio da temporada o ruim pode ser bom e o bom pode ser ruim. Travou. Voltou. Agora foi a minha internet aqui. Agora fui eu. Alô? Tá me vendo? Tô, Eu tô te tá, vendo. tá ruim a imagem. Pô, é ruim, mas A daí a imagem culpa não é minha. A culpa é do meu pai e da minha mãe, não é minha. Fala aí, Éder, fala aí. Melhorou? Melhorou. Eu falei ontem com o Flávio e ele disse assim, ó, tu tem o cara ali, não importa. Se ele é bom, se ele é ruim, uma hora tu vai precisar. E ele pode ser bom naquela hora lá. E cara, é a maior verdade do mundo. Se tu tem alguém ali, cara, pode apostar que uma hora tu vai precisar daquela pessoa lá. Mas isso não é só no esporte, em todo lugar. Tu tem alguém que vai precisar dessa pessoa uma hora, cara. Graças a Exatamente. Deus. E eu acho Graças que a aí, Deus.
eu acho que aí está a sacada de tu desenvolver todos, tá? E cada pessoa do grupo tem que ser desenvolvida diferente. Me desculpe, mas quem quer desenvolver todo mundo igualitariamente não dá, né? não vai conseguir. Não dá para botar tudo que é melancia no mesmo caminhão, porque tem melancia diferente da outra. Não Entendeu? dá. Ah, que legal, verdade. Agora fiquei pensando, pô, não tem como, cara. E o grande mal da humanidade é querer isso aqui, né, cara? Querer estabelecer um padrão como se só aquilo ali fosse. Não, cara, não pode. E não vai caber. Uma melancia é diferente da outra, né? Tem toda a razão. E Agora, aí, Alô? pode falar. Fala. A live é tua, tá Não, massa. não tô te ouvindo aí. Eu falei que a live é tua, pode seguir. Tá. Então, nesse contexto, só para terminar aquela parte individual do atleta, eu acho que aí também, além dessa parte individual, tem outras questões que a gente trabalhava lá e que eu me lembro e que são muito importantes, eu vejo ainda são importantes ainda hoje. Tipo assim, como que tu vai desenvolver o atleta? Primeiro, tu tem que, vamos dizer, posicionar eles em quadra, um posicionamento ele é importante. Dependendo do atleta que tu tem, o posicionamento dele é diferente, entendeu? Tu tem um time que joga mais, o posicionamento é diferente do que um time que joga menos, né? Tu tem um time melhor fisicamente, é diferente do que time pior fisicamente. Então, posicionamento de atleta tu vai ter que estudar. Eu não vejo, às vezes, os treinadores estudando muito seus atletas para ver a questão de posicionamento, né? Outra é a abordagem. Eu tenho um time veloz para abordar na marcação ou tenho um time lento que não pode abordar? Entendeu? Então não é a mesma coisa. Eu não posso abordar a marcação se eu tenho um time lento. Eu só posso abordar na marcação se eu tenho um time rápido, né? E eu vejo um dos desafios e o que o Gordo fala muito, e eu sou apaixonado pelo Gordo, que foi meu atleta, porque ele é um filho para mim, tá? Eu considero o Thiago Gordo como um filho. E ele fala muito uma coisa que eu já falava e eu cada vez trabalho mais nisso. O mais importante no futsal não é tu ter um sistema de ataque perfeito. É tu ter um retorno da marcação perfeito. Entendeu? Concordo. Então, hoje, o mais importante é que tu saiba se o teu retorno da marcação ele tem velocidade suficiente, né, para tu jogar com o adversário. Então, recompor é o desafio maior de todo o treinador das equipes de futsal. Como eu vou recompor rapidamente a minha equipe? E também isso é um outro estudo, porque a gente recompõe dependendo dos atletas que a gente tem no grupo. Né? Se tiver Ou seja, é verdade, não adianta, né? Tem uns que não. Se eu tenho um time extremamente veloz para recompor, eu posso atacar com todo mundo. Agora, tu concorda comigo? Se eu não tiver um time tão veloz, eu não posso atacar com todos. Eu vou ter que ter pelo menos um para recompor mais rápido, ou um que não saia muito, vamos dizer, né? Então depende muito do grupo, da análise do conceitual daquilo que tu tem, né? Outra coisa importante, como o meu time joga, todo mundo adora falar isso, meu time com a bola joga assim. O mais importante não é jogar com a bola, é jogar sem a bola. Concordo. E eu acho que é isso que os atletas que a gente desenvolveu no CEP tinham, Éder. Eles jogavam sem a bola, que é o mais importante no estudo do futsal, do futebol de campo. Porque eu sempre agora, o vínculo do futsal para mim, ele está direto com o futebol de campo. Tá? Por que eu estou te falando isso? Porque eu vejo muita gente conversar. Eu tenho um programa agora do futsal para o futebol. Eu vou fazer isso do futsal agora para o futebol. Isso aí virou uma coisa moderna, né? Isso, uma moda, vamos dizer, tá? Mas o mais importante é tu saber que se teu atleta tu desenvolver nele, ele jogar sem a bola, ele vai estar jogando futsal lá no futebol de campo. Ele também vai saber onde ele tem que se posicionar, como que ele tem que marcar, como que ele não vai tomar uma bola nas costas, como que ele vai fechar pelo meio, entendeu? Como que ele vai fazer uma dobra de marcação, né? Com quantos ele vai atacar. Então, isso tudo ele acaba aprendendo nessa questão conceitual. Então, eu acho que, somando e resumindo, eu acho que isso tudo que a gente
trabalhava e que agora conseguiu colocar no papel e está aplicando de uma forma um pouco mais organizada. Ô Moreto, cara, eu achei sensacional isso aí. Eu quero que tu me fale. Eu vejo várias metodologias aí e eu quero ver essa que vocês vêm desenvolvendo também. Eu quero saber mais. Eu tenho um posicionamento a respeito do futsal e a identidade do futsal, mas nessa questão da importância do futsal para o futebol de campo, eu concordo exatamente em gênero, número e grau. Eu penso mais na discordância contigo em relação à questão profissional, mais adulto, que é aquela fase que tu diz que a criança larga 100% no sub-17 o futsal e joga somente o futebol de campo. Eu, como continuo com o futsal, é a preocupação com o futsal, entende? Por isso que eu falei da questão profissional das categorias maiores, enfim. Só contribuindo, na verdade, não é tu pensar diferente, a gente está pensando na mesma coisa. Eu só disse que a gente agora está preocupado em preparar o atleta para que ele... inicial, eu entendi. Para que ele tome a decisão no futuro, se ele vai ser um atleta de futebol de campo ou se vai continuar seguindo no futsal, que a decisão ele consiga tomar, entendeu? Boa. Mas que a gente tem que dar vários conceitos que ele possa decidir. A gente não pode podar ele da parte conceitual e depois ele ter que fazer aquela migração para o futebol de campo e essa migração não ter tempo suficiente. Vamos dizer assim, tu sabe que sou um macaco velho, tenho 52 anos de idade e acompanhei muita coisa. Então, por que o Falcão não deu certo no futebol de campo? Porque não deram um tempo para ele, porque ele tinha aquele Emerson Leão que queimou o nosso craque, entendeu? Senão, cara, ele teria jogado futebol de campo, né? Se tivesse... Ou melhor, se ele tivesse tido uma preparação a nível conceitual melhor, que ele pudesse ter feito essa migração um pouco antes, o resultado dele, do Manuel Tobias, que foi outro caso, teria sido diferente. E eu sempre acreditei nisso, porque eu vim do futebol de campo. Na verdade, assim, Moreto, onde é que tu jogou? Vão perguntar, né? Não joguei em nenhum lugar. Eu joguei futebol de campo, não joguei futsal. Já me perguntaram isso, quem é tu para falar se tu nunca jogou futsal? Eu sou uma pessoa, na verdade, que trouxe o futebol de campo e eu me apaixonei pelo futsal. Se tu me perguntar aí, vamos no final fazer uma coisa. Eu vou te dar a minha seleção, 12 jogadores, vou listar para ti 12 jogadores aí, e depois tu pergunta para os outros, eu vou te dar 12 jogadores, que seria a minha seleção desde a época que eu acompanho futsal, tá? Gostei. Fala aí. Eu anotei aqui para ti, mas vamos lá, ó. Eu anotei, vamos lá. Bora lá, essa eu quero ver. Não, vamos botar os caras aqui jogando contigo aí. Não. Vai, né? Goleiro, para mim, Barata, cara que me iniciou, então eu vou... Por que o Barata? Por quê? O Barata era um goleiro de handebol no futsal, não sei se chegou a ver. Ele não se movimentava, ele movimentava braços e pernas, e naquela época nem espacato se trabalhava, tá? Mas ele tinha uma percepção corporal fora do normal, e por isso que o Barata, para mim... Ele era... Tá? E o outro goleiro, Serginho, para mim é o antigo Serginho, né? Um monstro, né? No gol, para mim, tá? Claro que eu podia citar, mas eu vou citar só os que eu elenquei aqui, tá? Barata, Serginho, Manuel Tobias, Lenísio, Falcão, Choco, Fininho, tá? E dois aí, Vinícius, irmão do Lenísio, tá? E dois, o Jorginho, já falei Jorginho. Não, o pivô. Choco e Jorginho, os pivôs. Choco, Jorginho, tá? E dois caras aí que não vão na lista de ninguém, mas na minha lista, tá? Porque eu acompanho há um tempão, que é Jackson e Douglas. Tá? Opa, Douglão, né? Douglão e Jackson. Sim, então... Jackson. Boa. Tá? O Jackson é ídolo do Falcão, né? Oi? O Jackson é ídolo do Falcão. O Falcão gosta muito dele, né? Não, isso. Então... E para
para mim também ele era fora de série, acompanhava os dois eram fora de série naquela seleção que tinha Branquinho, que era Barata e Pança, os dois goleiros, lá do início do meu trabalho no futsal, né? E Eu vou faltou fazer uma um seleção, jogador. nunca fiz. Eu Nunca listei fiz, por 11, favor. listei 11 e faltou um aí, né? Mas tu sabe quem é Quem que eu que é? vou botar essa última vaga aí, né? Quem? Gordo. O Gordo tá na minha seleção. Pô, eu falei, você vai botar na cara dele e deixou um por último. E Deixei uma tudo vaga aí. treinador. Vamos dizer assim, ó, lá na minha fase inicial, né, eu coloquei o Barata, tá? Agora nessa fase aí final, vamos dizer que eu tenho um cara para idolatrar, eu idolatro e torço muito pelo meu atleta que começou comigo com 7 anos de idade, né, 7 para 8 anos de idade, que é o Thiago Gordo, no caso, né? E Ele eu foi muito bem desejo. de ti. Sempre fala bem de ti. Sempre fala muito bem de ti. Sempre. Então, para mim, isso é o que vale, né, cara? Quando fica assim, Moreto, essa lembrança e o cara faz questão de ressaltar a importância que tu teve, a contribuição que tu teve na formação dele. Porque a formação humana é mais importante que qualquer tipo de formação na quadra. E ela influencia diretamente lá na quadra também. Diretamente. Tu tem alguma coisa assim que tu considera que falta para ti? Na questão de treinador? Pô, faltou isso, ainda falta para mim, eu quero fazer isso. Não, num determinado momento da minha vida, eu tive que tomar uma decisão, né? Eu tinha convites para treinar a equipe adulto, né? Equipe principal, e eu não podia me desligar da cidade de Porto Alegre porque eu trabalho em Canoas, na Petrobras, então eu tive que tomar uma decisão de deixar, vamos dizer, a questão de treinamento, né? De ser treinador, eu tive que deixar. E aí eu tomei uma definição na minha vida que isso que eu te disse no início, né? A gente vai mudando e vai aprendendo, Eu vai tendo concordo contigo. conhecimento e vai mudando. E aí eu passei a ser muito mais, vamos dizer, um coordenador, um supervisor, um dirigente, vamos dizer, um coach do que, na verdade aquele treinador da quadra, né? Eu acho que o que eu tenho para dar ainda no futsal, eu me sinto muito preparado, porque eu me especializei para isso. Eu fiz gestão empresarial, eu fiz gestão de pessoas, eu fiz um curso de futsal, mesmo que foi há bastante tempo, mas eu fiz uma pós-graduação. Eu acompanhei todos esses caras aí de primeira linha do futsal do Brasil e ainda acompanho também os mais novos, né? Então, eu acredito que a minha linha seria muito mais na parte de apoio, na parte de supervisão, na parte de auxiliar técnico. Eu me vejo assim num futuro muito próximo, né? Em alguma E equipe vai. auxiliando e podendo dar toda essa gama de aprendizado que eu tive durante toda a minha carreira, no caso, né? Eu te perguntar agora para ti, o que tu tem que tu acrescentaria ao futsal hoje? Que só tu tem, que tu poderia dar um up ao futsal? Ou qualquer equipe que tu vier a trabalhar? Eu acho que essa parte conceitual, né? Se tu me perguntar, toda essa parte conceitual, A tua metodologia. essa, essa Entendi. metodologia, essa preparação toda a nível de conceito, eu tenho ela muito formatada na minha cabeça, né? Tanto que eu te disse 4 valores importantes, né? As pessoas às vezes falam o que fazer do futsal, o que é importante, por que é importante futsal para o futebol? Eu tenho ela muito E pronto. formatada na minha cabeça, né? E Entendeu? Eu responde na posso. hora. Então é É, pronto mesmo. por exemplo, assim, o que tu pode trabalhar, por exemplo, no futsal? Eu acho que um cara que recebe a bola, ele tem que ter um passe lateral, ele tem que ter um passe diagonal e ele tem que ter um passe para trás. Bravo. São 3 passes, né? Alô? Tô Travou vendo. aí? Tô ouvindo também. Agora tá bom de novo. Para mim, ele tem que ter 3 passes, um na lateral, um na diagonal, um para trás, para poder desafogar a bola, e ele tem que ter um escape pelo lado contrário, né? Entendeu? Isso tu pode trabalhar em qualquer zona do campo, né? Entendeu? Então, realmente, tu pode utilizar alguns conceitos que eu tenho eles formatados na minha cabeça no futebol de campo. Então, essa questão, assim, que eu tenho de diferença é esse trabalho que eu posso dar individualmente para o atleta, né?
E eu acho E, eu- sensacional. Pode falar. e a outra parte eu acho que eu sempre tive uma boa liderança para trabalhar junto com os atletas, ou seja, né? Porque o mais difícil para o treinador é fazer com que o atleta acredite naquilo que tu está dizendo. Pode ser a maior besteira do mundo, Éder, e é mesmo, às vezes é isso. Às É vezes, às verdade, né? vezes, às vezes o treinador tem uma ideia assim que ela não vai funcionar na prática, Absurdo. mas ele acredita naquilo. E se ele fazer com que os atletas deles acreditem Acredito que naquilo, vai acabar funcionando. Eu vai sempre disse, acontecer. é Vai. isso que é isso que eu falava para o Gordo, né? A gente pode, por exemplo, né, entender de formas diferentes o futsal, mas se tu acreditar naquilo que tu está fazendo, faça, porque vai dar certo, né? A Show. única coisa que tu tem que ter é os Show, teus show. atletas que acreditem também nisso, né? Então, E isso eu acredito sempre nele também, né? isso eu sempre tive, né? Eu sempre tive assim uma liderança suficiente para os atletas acreditarem no que eu estava dizendo, né? E eles sempre acreditavam e eu fazia eles acreditar que aquilo daria certo. Muitas vezes deu errado, mas eu queria que desse certo. Moreto, o André, parceiro, pô, saudade desse cara. Eu não vejo o André desde 2005, eu acho. O André é lá de Florianópolis. Tá Sim. perguntando quando tu vai voltar a Florianópolis. Ô, Ah, André, parceirão. agora, Andrezão, nós estamos voltando agora aí com o CEP, com o trabalho. Logo, logo nós vamos estar em Florianópolis de novo aí, participando com as nossas equipes. O André, para tu ver, né, a gente começou a participar lá daquele campeonato que o André faz no final do ano, com um projeto, isso e mais um. Eu tenho vários projetos que eu criei. Eu criei um projeto social ali na Zona Norte de Porto Alegre, somente para crianças carentes, entendeu? Show. Um projeto apoiado pelo clube da Associação dos Funcionários da Telefonia lá, né, com apoio também de um projeto escrito a nível do governo estadual, né, daquela verba do Estado, tá? Sei. Que os atletas tinham. Esse projeto durou 2 anos com esse apoio financeiro e a gente foi participar lá. E a mesma coisa que o André pode até confirmar. Os meninos eram os novos, não tinham experiência nenhuma. E eles conseguiram ir lá e jogar contra equipes com uma base um pouco mais formadas, tipo Jaraguá, tipo a equipe do Figueirense, né? Figueirense, Jaraguá, E jogar. Avaí, e jogar. E eram Massa. crianças carentes, que não tinham base alguma. Qual era a base que a gente passou para eles? Essa questão do conceitual, da parte individual Show. deles. E eles já se prepararam em um ano para poder disputar uma competição, assim, vamos dizer, nacional, com uma dificuldade muito grande. Claro que o objetivo nosso não era ser campeão, era dar a oportunidade deles estarem participando a nível brasileiro de uma competição, vamos dizer, forte, né? Eu acho que isso Que tudo é legal. uma coisa muito importante que a gente consegue fazer. Moretão, sou teu fã. Eu vou falar um negócio pra ti. Quando vier pra cá, me fale. Tá devendo uma visita na minha casa. É que eu também não fui pro Rio Grande do Sul lá. E eu sou obrigado a acabar porque eu só faço de 1 hora. Tá Tá. acabando. Obrigado pela aula. Tu é Eu o só, cara, tu eu só sabe vou dizer, disso. eu vou dizer Se uma última despede aí. frase, eu vou dizer uma última frase e ela é importante para qualquer pessoa que esteja iniciando no trabalho de futsal ou encerrando, que é a questão: não julgue nenhum atleta para todo um trabalho, tá? Porque os atletas eles vão mudando constantemente, tá? E eles fazem coisas boas e coisas ruins, tá? Exatamente. Mas tu tem que sempre entender que o momento do atleta não é o mesmo na jornada inteira anual que ele vai ter. Entendeu? Moretão, Então, nunca julgue o teu grupo, porque ele pode te dar muito mais que tu, na verdade, não está esperando lá no início. massa. Tu é o cara, meu irmão. Tamo junto, obrigado. Que legal te ouvir. Que legal te ver, conversar Valeu. contigo. E Tamo junto, espero tô que. na torcida por ti. Eu também, eu gosto muito de ti, tu sabe disso aí, né? De coração, tá? Tamo junto. E sabe que a gente está junto aí, o que eu puder somar,
Eu agradeço a todo mundo que me ouviu aí, que participou, né? O que eu quero é poder ainda poder ensinar e aprender muita coisa a nível do futsal aí no nosso Brasil. Concordo contigo e tô junto. Um abração, galera. Deus abençoe vocês. Obrigado pela participação de todos. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu!